que é a responsabilidade da imprensa. Assim, a imprensa ela precisa informar os fatos, o que de fato está acontecendo. Mas eu acho que o que acontece muitas vezes é um julgamento precipitado. Sempre. Então, vem alguém e fala, olha, fulano está fazendo tal e tal coisa comigo. Estou sendo abusada. No caso da Amber Heard, fui maltratada. E automaticamente a imprensa compra aquela história. Ela não espera, ela não dá tempo nem do processo, da ação terminar para ver o que vai de fato acontecer. Ela simplesmente vai lá, ela julga precipitadamente, ela destrói a reputação daquela pessoa. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque, vamos lá, vamos entender aqui. Diferente também do Johnny Depp e da Amber Heard, todas as mulheres ficaram do lado do Johnny Depp. No caso aqui do Kevin Spacey, outros homens vieram à tona, mas muito poucos realmente foram e estão acionando ele ali civilmente. Nos Estados Unidos, o único que aconteceu, o único caso, é o do Anthony Rapp. Agora, temos mais 4 casos que vão ser julgados na Inglaterra. O nome dessas pessoas está em sigilo. Mas, de novo, pode terminar no final dessa, vamos dizer, dessa ação e ele também continuar sendo inocentado. A gente não sabe, aqui a gente vamos conjecturar. Mas o que aconteceu? A imprensa já julgou, a imprensa já acabou com a vida dele, a imprensa já jogou a reputação dele no lixo, baseado num fato que determinada pessoa comentou. Aí eu te pergunto, independente de qualquer coisa, número 1, o Kevin Spacey pode processar a imprensa? Claro, se ele restar absolvido, sem dúvida nenhuma. Pode. A imprensa tem que ter responsabilidade. A gente vive no Brasil hoje um momento muito delicado, né? E um momento muito polêmico nesse tema de liberdade de imprensa. Existe uma responsabilidade de noticiar, existe uma ética no jornalismo. Se você recebe uma denúncia, você vai dar um furo jornalístico, você tem que ouvir a outra parte. Se a outra parte não quiser falar, você diz que a outra parte não quis se manifestar. Agora, o que o jornalista não pode fazer é não conseguimos falar com a outra parte e estamos publicando mesmo assim. Isso não pode, isso é falta de ética. O que acontece é que com a massificação dos meios de comunicação, né, com as redes sociais, com a proliferação da facilidade de disponibilização de conteúdos, fofocas, opiniões, a imprensa ela teve que se reinventar diante de blogs, diante das plataformas, diante de influenciadores, diante de canais abertos por qualquer pessoa que não tem o compromisso com a ética jornalística. E tudo nessa sociedade integrada em redes passou a ser quantidade e não qualidade. Às vezes uma reportagem, um furo de jornalismo desse, né, de um caso de abuso sexual por parte de um dos maiores atores do cinema e da televisão norte-americanas, ele requer um tempo para ser publicado. Porque você vai receber, você vai apurar, você vai ouvir a outra parte, você vai apurar e aí você vai publicar. Com essa proliferação dos meios, isso pode cair na mão de quem está compromissado apenas com a quantidade, porque é a quantidade que traz o resultado pecuniário, ou seja, o ganho, né? É o número de visualização, o número de clique, o número de acesso, o número de curtida, o número de comentário, o número de compartilhamento. E com isso, o próprio meio tradicional de veiculação de notícia, ele não pode mais se dar ao luxo de fazer uma análise, aliás, ele deveria, mas financeiramente, porque é um business, é uma empresa, ele também baixou o nível da ética para que ele possa concorrer com as pessoas que não têm a ética jornalística, mas que podem ganhar todo o espaço do jornalismo.
Então a gente tem pessoas com muitas visualizações, que ganham muito dinheiro em rede social, que não tem ética nenhuma, não tem responsabilidade, que fazem tudo isso para ganhar dinheiro com as visualizações. E de outro a gente tem um jornalismo que, se de um lado está preocupado com a ética, de outro também está preocupado com ter o que comer. Então o nível da divulgação, da difusão de informação caiu muito. Por quê? Porque foi democratizado o meio de oferecimento de informação. Democratizar é ruim? É ruim a partir do momento em que você coloca nas mãos de pessoas antiéticas a possibilidade de tirar o protagonismo da notícia de quem tem uma formação e uma responsabilidade ética, uma responsabilidade social. Se antes, quando não existia rede social, e falo aqui do caso da escola base aqui em São Paulo... Muito bem lembrado, é. Nós não tínhamos redes sociais, blogs, nós tínhamos veículos de imprensa bem conhecidos, bem determinados e determináveis. Se isso acontecia àquela época, imagina hoje, quando esse padrão de qualidade caiu pela quantidade de visualizações. Então é muito complicado, porque essa transformação da qualidade em quantidade, que já é um processo que não é de hoje, né? Falava-se da escola base porque o jornalismo ele tem que dar mais audiência para a minha inserção comercial ser mais cara. E eu tinha que ser o mais sensacionalista possível para eu vender mais jornal que o meu concorrente. Isso reflete a falta de ética na população como um todo, não falo só da brasileira. Então esse processo que vem caminhando a passos lentos e que encontrou o seu ápice com a rede social, substitui o dever à qualidade pela quantidade, e a responsabilidade social do jornalismo acabou sendo soterrada. E eu não vejo como isso possa voltar a ser valorizado, porque a liberdade de acesso ela é irrestrita, especialmente no espaço virtual. Isso é muito perverso porque empresarialmente nem os veículos jornalísticos e nem aqueles que se metem com o jornalismo estão preocupados com essa responsabilidade, uma vez que é muito difícil você encontrar aqueles que vão levar até o fim uma contenda judicial, que vão ter condições financeiras, de tempo, emocionais, de levar uma contenda judicial adiante. E pela incerteza das decisões dos tribunais, é muito mais negócio você fazer o dinheiro imediato com os acessos, as visualizações, as vendas e a propaganda, do que com uma indenização incerta por ter acabado com a vida de alguém.